Olá pessoal, hoje essa notícia aqui, olha, notícia negativa para das siderúrgicas realmente impactou o mercado, que você está vendo aqui, olha, se você já olhar aqui nas baixas do dia, você vê que são elas, não é? 9% de queda para Usiminas, 9% de queda para Taesa por outros motivos, CSN está caindo, Gerdau, CSN Mineração e por aí vai. E aí realmente pegou o mercado de surpresa, mas esse é o tipo de notícia que quem vive do mercado dessas oscilações faz a festa, não é? Mas vamos lá, vamos olhar na notícia. Aqui menciona, Usiminas, CSN e Gerdau desabam com possível tarifa zerada para importar aço. Veja o impacto no setor. Isso aqui é importante, tá? Possível. Ainda não é confirmado. Analistas traçam cenários e veem impacto negativo para o EBITDA das companhias, com impacto maior para aço plano e, consequentemente, para a Usiminas. Concordo, se isso ocorresse, realmente a Usiminas seria a que mais perderia. Segundo diversos meios de comunicação, o governo está estudando a remoção total das tarifas de importação de aço, ou seja, vai para zero, e outros 10 itens para ajudar a conter a inflação. O anúncio pode ser feito já nesta quinta-feira, dia 12. A tarifa de importação de aço atualmente é de 10,8%, que também serve para colocar uma pressão grande em cima dessas empresas, né, para redução de custo e controle inflacionário. Além disso, o governo também poderia anunciar um corte tarifário de 10% na tarifa externa comum, que é o TSE, do Mercosul e vários outros produtos. Analistas de mercado destacaram a notícia como negativa para siderúrgicas, o que inclusive impacta o desempenho das ações do setor na sessão desta terça-feira, dia 10, que você acabou de ver. Usiminas, que é o ZIM5, é destaque de baixa, com queda de 8,36%. Nesse momento já está mais, né? Já está em 9,19%. Essa notícia aqui já está atrasada. Está 9,87, por volta das 11h40. Né? Estou fazendo esse vídeo aqui, é 12h19 aqui, que aí no Brasil seria 1h20, mais ou menos, 1h19. 2 horas atrás, 1h30. Enquanto CSN e Gerdau também registram quedas fortes, de 5,51% e 5,19%. Todas já estão na casa dos 9%. Conforme destaca o Morgan Stanley, a eliminação total da tarifa de importação pressionaria para baixo os preços domésticos de aço, com certeza. Dito isso, essa mudança de política teria um impacto maior nos preços locais de bobina a quente, BQ, material de referência do mercado de aço, do que no vergalhão, dado que o primeiro é negociado com um prêmio de 26% sobre o nível de paridade de importação versus o último com desconto de 12%. O governo está querendo colocar essa pressão, não é, com essa tarifa zero. Por que não? Perfeito, não tem problema nenhum fazer isso. Mas também por que não reduzir também um pouco da tarifa paga por essas empresas do mercado interno para baratear o que elas estão fazendo, com compromisso, claro, de uma redução de custos, não é? Por que tem que ser feito isso para importação? Já que as empresas nacionais têm capacidade de produção e que podem atender a demanda. Mas é só uma ideia, né? E aqui vamos continuar aqui vendo, olha. Os analistas do Morgan destacam que continuarão monitorando o assunto de perto, mas a Usiminas provavelmente seria mais impactada negativamente, já que a empresa tem uma exposição relativa muito maior ao mercado interno, isso mesmo, em base consolidada. Esperamos que as siderúrgicas nacionais se oponham à iniciativa e tentem negociar um resultado melhor do que o sugerido, destaca o Morgan. O Bradesco BBI também avalia a notícia como negativa para as siderúrgicas, pois zerar as tarifas de importação prejudica o poder de precificação no mercado doméstico. Os analistas do banco lembram que o governo já estava mirando a indústria siderúrgica doméstica na tentativa de conter a inflação, anunciando em novembro de 2021 corte das tarifas de importação para 10%, contra 12% anteriormente, até 31 de dezembro de 2022. Eu acho que tem que sentar na mesa e fazer uma negociação. Né? Também se não pode fazer isso com a indústria nacional, de zerar, sem também dar um apoio a elas. Ainda mais com a capacidade instalada que a empresa tem, que a indústria tem. Essa nova iniciativa, potencialmente reduzindo as tarifas de importação para 0%, parece drástica. Nos pegou de surpresa, avalia o BBI. Pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto é que está vendo reflexo na bolsa. Os analistas fazem algumas considerações. Eles apontam que os prêmios nos preços de aços planos, utilizados principalmente na indústria automotiva e linha branca, que são as chapas, né, em relação ao material importado, aumentariam, enquanto os aços longos, matéria-prima importada na construção civil, ainda continuariam com desconto. Supondo que os custos nas tarifas de importação sejam de fato reduzidos a zero,
Calculamos que o prêmio em relação ao material importado nos aços planos saltaria de 25% para 38%, enquanto o desconto de aços longos atingiria 5% contra 14% atualmente, assumindo a paridade cambial em 5,16, que são os preços chineses, né? A 790 a tonelada e vergalhão turco a 860 a tonelada. Avaliam. Assim, se o corte for implementado, os analistas veem uma pressão potencial sobre os preços dos aços planos, já que os prêmios de importação estariam em níveis muito mais altos em relação ao prêmio normalizado ao redor de 10%. Contudo, ponderam, levando em conta os gargalos logísticos, que aqui é outro ponto também a ressaltar, relevantes em todo o mundo, pode levar meses até que essas importações realmente cheguem ao Brasil. Assim, o BBI avalia que as siderúrgicas ainda poderiam exercer prêmios acima da média no curto prazo, mas os prêmios invariavelmente tenderiam a cair para níveis normais, ou seja, os prêmios cobrados também pela indústria nacional está acima da média do que deveria ser considerado normal, não é? Mas aí não é só no Brasil, está assim no mundo todo, entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, seja por meio de preços domésticos mais baixos ou por meio de preços de exportação mais altos para fora da China, ou a combinação de ambos. Do lado dos aços longos, os analistas veem espaço para aumentos graduais de preços, já que os preços domésticos ainda seriam negociados com desconto em relação ao material importado. Exatamente, essa parte de aços longos ainda está com desconto. A Gerdau, por exemplo, tem mais exposição a aços longos, enquanto os Minas têm exposição maior a aços planos. Os analistas do BBI ainda destacam alguns cenários para siderúrgicas que estão listados a seguir. Aqui tem os listados, né? Se as tarifas de importação em 0% permanecerem até o final de 2023, olha quanto vai ser impactado a Usiminas, o EBITDA. Vai cair 610 milhões, ou seja, 7% de queda. E de 2023, 1,4 bilhões, ou seja, 25%. Seria um impacto muito grande nos resultados da empresa. Já o de 2022 da Gerdau cairia 730 milhões de reais, o EBITDA, ou 4%. E o de 2023, 1,4 bilhões, ou 11%. E o EBITDA de 2022 da CSN, por sua vez, cairia 475 milhões, ou 3%. E se as tarifas permanecerem em vigor para sempre, isso não vai ocorrer, não é? A gente já sabe, mas tudo bem. Um corte aí, ó. Os analistas já incorporaram no modelo um corte tarifário gradual até 7% até 2026. Aí poderia ser, mas não 0%. No entanto, assumindo que as tarifas de importação de aço permaneçam em 0%, sem medida de compensação para sempre, o impacto no fluxo de caixa da Usiminas seria de 37%. A gente já sabe que isso não vai acontecer, né? 18% para a Gerdau e 10% para a CSN. E se as tarifas forem zeradas para zero devido a circunstâncias extraordinárias, é aquela mesma história, né? O BBI ressalta que normalmente os cortes tarifários de importação de produtos do Mercosul precisam ser aprovados por todos os países membros, embora o Brasil tenha recorrido a um dispositivo que permite adotar medidas destinadas a proteger a vida e a saúde das pessoas, seguindo pressões inflacionárias após o Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Dado esse conjunto extraordinário de circunstâncias e protecionismo na maioria dos mercados de aço em todo o mundo, não vemos tarifas permanecendo em 0% por um longo período de tempo. Perfeito. Avaliam. Diante do cenário, os analistas seguem com recomendação equivalente à compra para as ações de Gerdau, Usiminas e CSN, com preferência por Gerdau no momento, mas reconhece que o fluxo de notícias em questão é negativo para todas as ações do setor. Perfeito. Minha opinião disso aí. Tem muito mais aí conotação política e de pressionar as siderúrgicas do que qualquer outra coisa, né? Trazê-las para a mesa para se fazer uma negociação e realmente tentar resolver isso. Pode baixar o percentual? Pode baixar, realmente. Pode baixar dos 10% para 7%, para 6%. Zerar, eu não acredito que ocorra. E se ocorresse, seria por um prazo muito curto. A maior pressão aí é para que as empresas nacionais, as siderúrgicas nacionais, realmente baixem um pouquinho os seus preços. Mas aí também o governo, já que está se prontificando a zerar as tarifas de importação, por que não reduzir também por um tempo menor os impostos cobrados dessas empresas, né? Com um compromisso claro de uma contrapartida específica, que realmente vale a pena para a população e dê uma ajuda no controle da inflação. Tá bem? Isso aí é uma opinião, já que a indústria brasileira ainda tem capacidade de produção para suprir a demanda. Se tivesse faltando capacidade, aí não. Aí realmente teria que baixar e vamos para a briga. Mas como ainda tem uma capacidade aí grande instalada, por que não procurar um outro meio, né? Ajuda a indústria nacional, ajuda a inflação, o combate à inflação e o mercado continua de toda forma em crescimento.
Esse é o tipo de coisa que você não está vendo em lugar nenhum do mundo, né? Ao contrário, os governos estão tentando ajudar essas empresas ao máximo a acelerarem a sua retomada econômica, e aí, principalmente a parte de exportação, para que a retomada do crescimento econômico desses países se reinicie novamente de forma forte. E fazer algo como esse com a indústria brasileira, tão importante como a siderúrgica, pode ter um impacto negativo como um todo, sim. Tá bem? Vamos ver o que vai acontecer, muita calma. Isso aqui é o primeiro susto do mercado, deve ter alguma volatilidade daqui para frente. Se essa notícia for negada ou mudar bastante, você vai conseguir ver de forma positiva, você vai ver essas ações também voltando de forma muito rápida, muito forte. Então vamos ver o que vai acontecer, tá bem? Muita calma novamente, continuam sendo excelentes empresas, excelentes investimentos, e dependendo da sua coragem e aptidão para risco, pode ser um bom momento de entrada sim, tá bom? Obrigado, nos vemos na próxima, até mais.